Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Como os hospitais e emergências da capital irão atender às demandas da Copa do Mundo de 2014? Para responder a essa pergunta, os vereadores da Comissão Especial de Acompanhamento e Apoio ao evento se reuniram essa semana com representantes da área da saúde. A Secretaria Municipal da Saúde está desenvolvendo um projeto em parceria com o Ministério da Saúde com o objetivo de adequar Porto Alegre para sediar a Copa do Mundo. Há necessidade de implementar mais de 1.000 leitos na rede da capital. Para isso, os hospitais estão apresentando propostas de ampliação que estão sendo avaliadas pela Secretaria. Nós estamos trabalhando na questão de ampliação dos leitos, né, de leitos clínicos, leitos de urgência e emergência e leitos de UTI, né, que faltam em torno assim, de 1.000 leitos para a gente estar adequado à necessidade, né. E também nós estamos trabalhando na questão da vigilância e saúde, né, que aí falta estruturar algumas coisas que vão ser em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Então a gente está numa fase de elaboração de pré-projeto ainda, não tem um projeto consistente, a gente está fazendo diagnósticos das necessidades sob orientação do Ministério da Saúde, né? E acho que agosto a gente vai ter um projeto mais consistente assim, para estar apresentando e falando para vocês. A criação dessas vagas irá beneficiar principalmente os moradores da cidade, uma vez que elas continuarão funcionando mesmo depois do evento. Além disto, será montada uma unidade médica no entorno do estádio Beira-Rio para facilitar o atendimento das milhares de pessoas que devem transitar pela capital gaúcha. Dentro de tudo que se fala de Porto Alegre da Copa, e dentro de tudo aquilo que se diz da preocupação de que Porto Alegre precisa deixar um legado para além da Copa, nós temos algumas ações que são exponenciais e estão na primeira linha, e uma delas é a questão da saúde e a questão daquilo que aqui se tratou e se abordou na manhã de hoje. Pelo que diz a secretária, nós teremos mais 1.096 leitos, que isto também é um estudo preliminar que foi feito, né? E além disso nós temos outras demandas na área da saúde, como a questão, por exemplo, do aeroporto. Então, tudo que se tratou aqui hoje se trata para Porto Alegre hoje, mas muito se fala também naquilo que ficará de positivo para a nossa cidade. A CUTAB e a CDCOM se uniram para discutir os problemas relacionados ao reassentamento dos moradores da Vila Dique. A principal reclamação se refere à falta de estrutura do novo local. Até o momento, mais de 400 famílias já foram reassentadas, enquanto outras 500 aguardam para serem removidas. As famílias transferidas devido às obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho foram realocadas na Avenida Bernardino Silveira Amorim, no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital. O processo de reassentamento, no entanto, está atrasado e muitas famílias em área de risco que já deveriam ter sido removidas continuam em situação de perigo. As pessoas estão ali fazendo a necessidade biológica dentro de casa, porque não tem banheiro, não tem água, tem que buscar água longe para jogar, então é muito complicada. Nós temos um problema com a empreiteira que está construindo a obra, que está atrasando muito a entrega das casas. Nós já temos 404 famílias transferidas e outras tantas que ainda permanecem na antiga Vila Dique. Então aí nós temos dois problemas. O problema na antiga Vila Dique, que está com problema em algumas habitações em condições inabitáveis, as pessoas não podem mais viver lá, e as casas que elas deviam ser transferidas na nova Vila Dique ainda também não estão prontas. Vamos trabalhar para que esse problema sejam minimizados com as iniciativas que a Prefeitura propõe. Para o vereador Alceu Brasinha, que há anos acompanha a situação da Vila Dique, a Infraero deveria arcar com os custos da remoção das famílias. Eu acompanho há 7 anos esse debate, porque eu estou há 7 anos aqui nessa casa, quase 7 anos, e sempre eu fui a favor também de a Infraero entrar com uma parte dessa transferência. Claro que lá onde a DIC já tem mais de 400 moradores novos, né, estão passando uma dificuldade devido à construtora que não fez bem a obra. E está com problema de rachadura, está com problema de esgoto, está com sérios problemas. Mas o que pode ser feito? Eu acho que nós não podemos visar o lado político, nós temos que cobrar
de quem fez e aí refazer o trabalho novamente. Além do atraso das obras, que pode ocasionar uma ruptura no contrato com a empresa em uma nova licitação, a falta de estrutura para as famílias que já foram reassentadas também preocupa. Segundo a SMED, a licitação para a construção de uma escola de ensino fundamental e uma creche prevê o prazo de 18 meses para a finalização da obra. O posto de saúde só deve ficar pronto no final de agosto. No momento, a comunidade é atendida apenas às quartas e quintas-feiras em turnos invertidos. Para contornar o problema, o secretário municipal da Saúde, Carlos Casartelli, propôs uma alternativa, já que o Grupo Hospitalar Conceição, que é o responsável pelo posto de saúde da Vila Dique, está com dificuldades para dividir a equipe. A nós, gestor, cabe tomar uma decisão. Deixar 500 pessoas sendo atendidas apenas 2 vezes por semana nós não podemos. Então nós fizemos a proposta de que nós vamos colocar um médico e uma enfermeira na UBS Ramos, exclusivamente para atender essa comunidade de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, enquanto o outro posto não fica pronto. A partir de agosto, como vai ter 1.000 famílias num local e 500 no outro, nós também poderíamos assumir provisoriamente, enquanto o GHC não consegue assumir, assumimos o novo posto com uma equipe completa. O vereador engenheiro Comaceto confirma que os problemas da Vila Dique se arrastam desde 2005 e muitos continuam até hoje. Parte das famílias foram transferidas, mas os serviços essenciais para dar atendimento a essas famílias não foram juntos na totalidade que é necessário, como os serviços de educação, ou seja, uma escola, como o serviço de saúde, ou seja, os postos de saúde, saúde da família, assistente social, transporte, e outros itens necessários à vida das pessoas. Portanto, aqui mais uma vez hoje nós trabalhamos e o governo se comprometeu de reunir todas as secretarias para que assumam e resolvam definitivamente estes problemas. A comissão decidiu marcar uma reunião com o secretário de Governança, César Busato, para que se forme um grupo de trabalho liderado pela pasta, com a participação do DEMAB e demais secretarias e entidades envolvidas no caso. A regulamentação para imóveis inventariados foi discutida numa reunião conjunta de 3 comissões da Casa. Vereadores da Cosman, Cutab e Cefor analisaram a regulação da Lei Complementar de 2008, de autoria da vereadora Sofia Cavedon. A legislação é de 2008 e dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis do município. A reunião foi proposta pelo vereador Beto Meche, do PP. O proprietário desse bem, ele não tem o que fazer, ele não recebe isenção de IPTU, não recebe isenção de taxa de lixo e a troca de índice construtivo, quer dizer, aquele direito de poder vender um índice para se construir num outro local, ele também não tem devidamente regulamentado na prefeitura. Então há aí uma insegurança jurídica muito grande e a cidade vai perdendo o seu referencial histórico-cultural, porque sem isso, na prática, esses prédios acabam se deteriorando. Nós estamos provocando esse debate para que o Poder Executivo e a própria Câmara avancem na normatização, na preservação do seu patrimônio histórico e cultural, mas, claro, concedendo estímulos e incentivos aos proprietários e traçando, que nunca teve até hoje, um plano, né, ter um plano de proteção da sua história, da sua cultura e da sua paisagem. De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura, a polêmica em torno da lei diz respeito ao artigo 16. O texto prevê que na restauração ou na preservação das edificações inventariadas de estruturação, a critério do órgão municipal competente, poderá ser autorizada ao proprietário a transferência de parte do potencial construtivo de seu imóvel a outro imóvel situado na mesma macrozona. Mas existem membros da Prefeitura que discordam dessa prerrogativa e não aceitam a transferência de índices. De acordo com a presidente do Legislativo e autora da lei, Sofia Cavedon, do PT, é preciso criar mecanismos que obriguem o Executivo a cumprir as leis sancionadas. Os vereadores vão agendar uma nova reunião com as secretarias da Cultura e do Planejamento para pedir a aceleração na regulação da lei. Encaminhamos nessa reunião a participação dos vereadores neste grupo de trabalho para que se possa dar agilidade
a esta situação toda. É importante que nós possamos profundamente estudar isso e possamos agilizar esse processo para que não haja deterioração do tempo a esses imóveis, fazendo com que não só o valor desses imóveis acabe sendo prejudicado, mas também não colocando em risco os imóveis e as pessoas que lá neles transitam. A não realização da Praça da Juventude, projeto do governo federal idealizado para vários municípios do país, foi tema de debate na reunião da SESI. O projeto, com recursos da União, prevê a mesma estrutura de equipamentos públicos para todos os locais da implementação. Em Porto Alegre e diversas outras cidades, a proposta não condiz com as condições meteorológicas da região. A capital gaúcha tem inverno rigoroso e períodos de chuvas, que não foram levados em consideração, pois o projeto da praça tem poucos espaços cobertos. Para que fosse possível a adaptação do conceito para a realidade de Porto Alegre, foi necessário que a Prefeitura assumisse o repasse de recursos financeiros. Infelizmente, por decreto da presidenta Dilma, em abril, aqueles que não estivessem em obra perderiam recursos. Foi o que aconteceu. Mas eu quero dizer também que o projeto Praça da Juventude em todo o Brasil, até hoje, desde 2008, só uma foi concebida. Ou seja, um projeto que foi mal feito, mal elencado, não respeitou as individualidades, as diversas regiões. E agora, então, o que o prefeito Fortunato está fazendo? Bom, perdeu o recurso, mas o município vai garantir que aquele local, aonde seria a Praça da Juventude, tenha um novo projeto, mas um projeto que contempla a questão da recreação, lazer e a parte esportiva. Porto Alegre vai ganhar com isso. A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngues Salomão Watinick também esteve na reunião da SESI para ressaltar a necessidade de ampliação do colégio. A escola, inaugurada em 2008, funciona em um prédio provisório na Rua Mariante. O local não tem capacidade para atender os 23 alunos regularmente matriculados, mais aqueles que frequentam a escola em turno inverso para atendimentos específicos. Desde 2008, quando iniciou a escola, nesse espaço provisório, nós tínhamos 2 turmas já atendendo. Hoje a gente está com 5 turmas e realmente o espaço está bem difícil. Nós temos 2 salas de aula, sendo que uma é separada por armários para a gente poder atender as 3 turmas no turno da manhã e 2 turmas no turno da tarde. Então a gente vai se adequando nesse espaço. Já existe um terreno que deve ser destinado à construção da nova sede, no bairro Partenon. Porém, há outras demandas mais antigas no aguardo do repasse de verbas da Secretaria Municipal da Educação. As construções de escolas são demandas do orçamento participativo e vêm sendo atendidas tanto de escolas de ensino fundamental como de creches, então vêm sendo resgatadas demandas muito antigas e muito necessárias. Então nós temos a necessidade de escolas de ensino fundamental na Lomba do Pinheiro, na Mário Quintana, a própria reassentamento da Vila Dique. Então, assim, é um conjunto, né, de necessidade de atendimento da cidade e a escola Salomão Watinick, ela não tem fila de espera, não tem demanda, e nós temos também mais um convênio com bolsa de estudos no Frei Pacífico, que é uma escola que atende crianças com necessidade auditiva. Uma comissão será criada para pensar em medidas mais imediatas, para garantir que os alunos possam continuar sendo atendidos enquanto não houver ampliação do espaço. O que nós vamos propor para a secretária de Educação, professora Cleci? Primeiro, que faça uma comissão paritária da Secretaria de Educação, mais os professores e pais, para que decidam qual o melhor lugar aonde será futuramente instalado a Escola Salomão Watinick. E o segundo item é que, como saturou, qual é a proposta do município para um novo local, um local provisório, para atendimento no segundo semestre de 2011 e até a futura construção da escola. A Cefor e a Cosman realizaram uma reunião conjunta para debater o fim do alvará provisório para estabelecimentos sem licença. A proposta é do Legislativo e está tramitando na Casa.
O vereador Beto Meix, do PP, acredita que o alvará provisório só pode ser expedido em favor de estabelecimentos que já tenham obtido a licença definitiva de operação. Segundo ele, a lei em vigor permite conceder alvarás provisórios para empreendimentos que nunca receberam licença para funcionar. Um exemplo são os postos de combustíveis. Existem 380 na cidade operando com alvarás provisórios. Apenas 20 funcionam com licença operacional. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade um projeto de lei do Executivo dizendo o seguinte: é possível o empreendedor receber um alvará provisório sem a licença de operação, que é a última fase da licença ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que garante a segurança para a população. Então, se o tratamento do efluente está funcionando, se a IPTC, porque isso está na SMAN, foi atendida no sentido da mobilidade urbana do entorno do shopping center. O que está acontecendo? Se consegue o alvará provisório antes disso tudo. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente apresentou um projeto de lei alterando a lei complementar do alvará provisório, restringindo para atividades já existentes e para atividades novas, mas que não sejam complexas e de significativo impacto ambiental. Então, essas mais complexas teriam que ter o alvará definitivo. O diretor do Sulpetro, Jorge Giordano, revelou que os antigos postos de combustíveis não terão mais condições de se enquadrar dentro das legislações do município, pois muitos desses estabelecimentos estão fora do alinhamento de rua, o que impede a regularização fundiária. Já o secretário adjunto do Meio Ambiente, André Carus, disse que há um esforço da Prefeitura para regularizar o maior número possível de estabelecimentos. Para tanto, estão em fase de nomeação nesta semana 5 técnicos e 2 agentes de fiscalização. Na semana que vem serão chamados outros 6 técnicos. O alvará provisório foi uma grande conquista da cidade de Porto Alegre, principalmente para as pessoas que são responsáveis, aqueles que se comprometem em atender às exigências do meio ambiente e às exigências legais. Não poderia ser diferente. A lei é para ser cumprida. Agora, não se pode mexer no alvará provisório. O alvará provisório, ao contrário de não exigir, ele exige, mas deixa o empreendedor trabalhando. Isso não se refere só a postos de gasolina, são todos os empreendimentos. O poder público acredita no empreendedor e ele se compromete em atender às exigências que ainda faltam antes mesmo do Habites. Então, acho que é uma discussão da cidade, mas principalmente uma afirmação do alvará provisório, que ele é necessário, é importante e é indispensável para o desenvolvimento de Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre está realizando uma campanha do agasalho. O tema deste ano é a solidariedade também aquece e vai beneficiar quem mais precisa. Estão sendo recebidas doações de roupas, sapatos e roupas de cama. O guichê da coleta está instalado no saguão da casa. O Legislativo porto-alegrense tem sua sede no Palácio Aloysio Filho, na Avenida Loureiro da Silva, número 255. Para comemorar os 110 anos da Associação Cristã de Moços no Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal recebeu a entidade no espaço da Tribuna Popular. O presidente da entidade, Rocco Antônio Rímolo, lembrou que a ACM foi criada em 6 de junho de 1844 e se mantém firme em seu propósito de fortalecer a busca pela igualdade entre as pessoas e de construir uma sociedade mais fraterna. A entidade possui 14 unidades no estado, onde está desde 1901. Em Porto Alegre, além de colégios, a ACM atua nas vilas Restinga e Cruzeiro do Sul e no Morro Santana. No mundo, a ACM está presente em 130 países. E a trajetória da ACM pode ser conferida em uma exposição itinerante que ficará aqui no Legislativo até a próxima sexta-feira. Uma homenagem ao trabalho realizado pela Associação em Prol da Sociedade Gaúcha. Assim pode ser resumida a exposição itinerante ACM 110 anos de história no Rio Grande do Sul. A mostra reúne painéis de fotos e textos que resgatam a trajetória da instituição desde 26 de novembro de 1901, quando foi fundada.
A Associação Cristã de Moços é uma instituição educacional e filantrópica mantenedora de escolas regulares e de ensino técnico. Promove cursos especiais de capacitação de curta duração, seguindo as exigências do mercado de trabalho, e desenvolve diversos projetos sociais no Rio Grande do Sul. Incentivadora dos esportes, a ACM ajudou a introduzir a prática de exercícios físicos em ambientes fechados no Brasil. A exposição pode ser visitada até 10 de junho no térreo da Câmara Municipal, com entrada franca. As estatísticas mostram que o trânsito se transformou em uma arma tão perigosa quanto revólveres ou pistolas. Isso porque todos os dias muitas pessoas morrem em acidentes. E o melhor remédio para esse problema é a prevenção. Nada melhor do que começar com as crianças. E a convidada de hoje tem um projeto justamente com essa finalidade. Está comigo Mariângela Guerreiro Melhoranza, que é advogada, doutoranda em Direito pela PUC, mestre em Direito pela mesma instituição e também professora da PUC. Seja bem-vindo, Mariângela. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo esta conscientização, como tu bem falaste, a respeito do trânsito. E a primeira coisa que eu pensei em fazer é conscientizar as crianças. E de que forma? De uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma que a criança conseguisse ver as regras de trânsito e, ao mesmo tempo, entender, como diria a Disa Gonzaga, a vida no trânsito. Porque nós estamos tratando de vida, estamos tratando, na realidade, de pessoas e estamos tratando, na realidade, de situações que acontecem e que poderiam ser evitadas se a conscientização começasse na infância. Para tanto, então, eu criei uma personagem chamada Maria Roxinha, inspirada na minha filha de 8 anos, a Mariana. E essa personagem, a Maria Roxinha, ela foi para dentro de um livro. Qual é o nome do livro, né? Na realidade é uma série de livros que são As Fantásticas Aventuras de Maria Roxinha. Todas com finalidade de conscientização. Todas com finalidade de conscientização. E o segundo livro dessa série é que trata de trânsito. E qual o título dele, Mariângela? É Maria Roxinha e o Pesquisador Borboleta no Mundo do Trânsito. Então, o que se fez? Os direitos autorais desse livro, que na realidade ele foi escrito por mim em parceria com a minha filha, porque muito do que está dentro do livro pela minha filha. Então, ela dava as ideias, ela falava, olha mamãe, pedestre, criança não sabe o que é pedestre. Olha mamãe, semáforo, criança não sabe o que é semáforo. Então, como ela participou muito dessa criação, como ela participou muito dessa parte de escrever o livro, nada mais justo do que eu dividisse com ela os créditos. É tua coautora, então. É minha coautora, então. Tão pequena e já coautora. Tão pequena e coautora. Então foi daí que surgiu a ideia, né? E a ideia surgiu principalmente pela necessidade que se tem de conscientizar desde pequenininhos. E os direitos autorais dessa obra, então, desse segundo livro, foram doados à Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, né, cuja presidente é a Disa Gonzaga, e eu levei então uma carta para ela expressa com a doação dos direitos autorais, e esse livro na realidade ele vai ser um livro didático, vai ser um livro que vai ser adotado até pelas escolas de Porto Alegre, porque a Disa está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Então isso é muito importante da gente trazer, porque o livro, as ilustrações todas do livro foram feitas pela Ivone Elizabeth Muchali, uma moça de Nova Petrópolis, e ela conseguiu captar toda aquela coisa, essência. Não é exatamente a essência, mas toda aquela coisa especial, assim, de fazer tudo com amor, porque o livro trata de uma relação de amizade entre a Maria Roxinha, personagem principal, e o pesquisador Borboleta, que o pesquisador Borboleta, ele é um anjo da guarda adolescente, que vem do céu para ajudar a Maria Roxinha, que ela tinha que fazer um trabalho para a escola sobre regras de trânsito. E nos seus 8 anos de idade, ela não sabia o que eram regras.
e sabiam o que era trânsito por alto, mas não sabiam como é que era, que se funcionava, o que ela podia fazer, o que ela não podia fazer, se ela podia brincar na calçada com a bicicleta, se ela não podia brincar na calçada, como é que ela atravessava a rua. Tem que olhar para os dois lados? Não, tem que pegar um adulto tem que pegar na mão da criança, tem que ter toda essa conscientização. Então, tudo isso, o pesquisador borboleta, e por que esse nome pesquisador borboleta? Porque ele é um anjo da guarda adolescente. E adolescente nunca sabe o que é uma borboleta, é literalmente em mutação. Às vezes eu quero ser uma coisa, às vezes eu quero ser outra, nunca se sabe o que um adolescente quer. Então ficou esse o nome do anjo da guarda, o pesquisador borboleta. E qual é o público-alvo desse livro? É de 4 a 8 anos. De 4 a 8 anos já tem condições de entender o que está escrito ali, né? Então, se eu vou atravessar a rua, eu sei que tem que ter um adulto comigo, pegar na mão do adulto, não adianta olhar para um lado, olhar para o outro. Tem que o adulto segurar na minha mão e atravessar comigo em cima da faixa de segurança e antes da faixa de contenção. Então, tudo isso é explicado do livro. Os desenhos do livro ficaram excelentes, a ilustração ficou muito boa, porque conseguiu captar exatamente essa mensagem que tanto eu e a Mariana gostaríamos de passar. Quem quiser adquirir esse livro pode procurar a Fundação, no caso. A Fundação, né? E tu disseste antes que esse é o segundo livro de uma série de 4 que tu escreveste, sendo que um já está em circulação. Podes falar um pouquinho desse primeiro livro que tu escreveste? Sim. O primeiro livro das fantásticas aventuras da Maria Roxinha é A Viagem pelo Céu. E a temática deste primeiro livro é meio ambiente. É a preocupação com a poluição, é a preocupação da criança com o meio onde ela vive. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a conscientização vem de pequeno. Principalmente porque eu sou professora universitária e às vezes eu vejo em sala de aula que muitos chegam, eu dou aula nos últimos semestres, então muitos chegam sem conscientização nenhuma. Né? E é mais fácil moldar, digamos assim, a criança. É mais fácil moldar a criança, porque quando eles chegam ali, eles já chegam adultos, aí já é mais difícil, né, de se trazer uma conscientização. Na realidade, eu comecei com essas histórias infantis de conscientização, porque o que mais a Mariana reclamava é que os livros que ela lia não tinham conteúdo. Então, um dia ela chegou com um livro em casa que dizia, o pato botou um ovo. Mas mamãe, pato não bota ovo, é a pata que bota o ovo. Então ela disse, o que adianta eu ler uma coisa assim? Ela quer ler para aprender. Quer ler para aprender. Então, nesse sentido de construir conhecimento, tentar ajudar um pouco na personalidade da criança, ajudar na formação da personalidade da criança, é que surgiu, então, essa coleção, As Fantásticas Aventuras de Maria Roxinha. Maria Ângela, muito obrigada pela tua participação e parabéns pela iniciativa, um lindo trabalho teu. Muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço e espero que ajude as pessoas um pouquinho. Com certeza. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.